A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos iniciar um novo trimestre. Esse trimestre que começa agora, dia 1º de outubro, e vai até o final do ano, terá como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de hoje, lição de número 1, referente ao dia 1º de outubro, domingo, fala sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto que nós vamos meditar, primeiramente, está lá em Marcos 16:15, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, nos orienta pelo Teu Santo Espírito, Senhor, fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje vai iniciar um trimestre que visa nos despertar para a grande comissão que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo de ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. E o nosso enfoque hoje é um enfoque etnocêntrico. Etnocêntrico vem da palavra etnos, de etnia. Hoje existe no mundo mais de 24.000 etnias, povos, com culturas completamente diferentes das nossas 24.000. Dessas 24.000, apenas 50%, ou seja, 12.000 etnias foram evangelizadas, segundo as estatísticas que nós temos. E a etnocentria é aquela situação em que muitas vezes, ao nós nos depararmos com culturas diferentes da nossa, nós achamos que a nossa é superior e criando-se assim uma barreira para a evangelização. Jesus, ele veio para todos. O Evangelho foi trazido por nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra para nós pregarmos a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Palavras de Jesus. A igreja, a princípio, quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, estava alocada na cidade de Jerusalém. Os apóstolos
e as pessoas que tinham se convertido ali naquela ocasião, por volta de 500 pessoas, eram, na sua maioria, se não na sua totalidade, judeus, ligados ainda à antiga aliança dada por Deus a Moisés. Jesus veio trazer uma nova aliança. E os judeus, a princípio, eles resistiram. Os judeus convertidos, que eu digo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, resistiram à ideia de ir por todo o mundo, preferindo a acomodação das suas casas, da sua localidade, da sua cultura. Isso é uma verdade até hoje. A maioria de nós, cristãos, nos acomodamos a situações de vivermos acomodados ao nosso país, à nossa cidade, à nossa cultura. Então, no princípio, foi necessário que Deus tomasse algumas providências e permitiu a perseguição da igreja. Então, com a morte de Tiago, o apóstolo, e de Estevão, a igreja perseguida foi buscar outros lugares, se espalharam. Capítulo 8 do livro de Atos, que relata o início da igreja, nós vemos ali o evangelista Filipe chegar ali na região de Samaria, onde pregou o evangelho e ganhou muitas almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que quando Filipe estava ali pregando aquela multidão em Samaria, o anjo do Senhor falou a Filipe. Eu vou ler o texto para os irmãos compreenderem bem a história. Está lá relatado em Atos 8, de 26 a 38, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, a Etiópia é um país africano muito grande naquela época. Aquele etíope estava ali voltando de Jerusalém, diz aqui a palavra de Deus, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Portanto, ele era vamos dizer assim, um tesoureiro, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele era um religioso. Diz lá o verso 28, e regressava e assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar?
Então nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus impulsionou Felipe para a pregação do Evangelho a uma alma só. Um homem de uma outra etnia, não era hebreu, era etíope, africano. Embora religioso, ele não conhecia Jesus. Então, em todo o mundo, há muitas religiões. Em todas as etnias, as pessoas têm algum tipo de fé. Elas buscam alguma transcendência para a sua vida através da espiritualidade. Mas muitas vezes, como este homem, que tinha até uma Bíblia ali, diz aqui que ele lia o livro do profeta Isaías, e Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo. Filipe estava lá naquela reunião de Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, a profetizar, e ali eles estavam sendo preparados para essa evangelização mundial. E quando Felipe vê aquele homem, ele faz uma pergunta, ele começa com uma pergunta sábia: entendes tu o que lês? Quantas pessoas têm Bíblia, mas não sabem o conteúdo da Bíblia Sagrada? Ser religioso não leva ninguém para o céu. Só o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua ali no verso 31 do capítulo 8, e disse-lhe: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha a fome que o mundo está. Quantas pessoas necessitam ser ensinadas sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Diz, continuando, o verso 31, e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da Escritura queria era este. Foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então a dúvida, de quem estava falando o profeta? Desconfiava o eunuco que era de outra pessoa, e que Isaías estava falando. Então Felipe, que é importante ressaltar que Isaías profetizou acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, enviado a Israel. Isso nós podemos ler lá no capítulo 53 de Isaías. Diz o verso 35, então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O homem precisa ser transformado, nascer de novo. E isso só através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Felipe levou aquele Evangelho e não havia no coração de Felipe
porque ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, nenhum preconceito, nenhuma dúvida que aquele homem tinha que receber a palavra de Deus, porque o Espírito Santo o estava tocando para isso. Ainda no dia de hoje, há milhões de pessoas de milhares de etnias, culturas diferentes, que precisam receber o Evangelho. Não pode o crente abrigar qualquer preconceito no seu coração. Essas pessoas estão famintas por Jesus. Muitas vezes estão sendo levadas para outras religiões que as afastam do Deus vivo e verdadeiro. Ainda hoje é assim. Em 2014, a minha filha Serena foi tocada pelo Espírito Santo de Deus a fazer uma viagem missionária a Burkina Faso, um país da África Central. E lá ela viu a miséria, a pobreza, viu a dificuldade dos irmãos que têm uma obra missionária lá, viu de perto o perigo de se levar o Evangelho a um país islâmico, mas os irmãos persistem lá até hoje pregando o Evangelho. Eu trago essa primeira lição para os irmãos hoje de uma maneira simples, só na esperança de despertar algum coração. Quem sabe algum irmão também é tocado pelo Espírito Santo, como a Serena foi, como Felipe foi, e como milhares de missionários foram tocados durante séculos para espalhar esse Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Talvez você também seja tocado e desperte em você um desejo missionário de levar esta palavra. Mas esse trimestre estaremos vendo sobre isso. Você pode também contribuir por missões. A irmã Serena, ela mantém contato com os pastores que estão lá em Burkina Faso até hoje. Ela manda ajuda para lá, a igreja manda ajuda. Se você tem vontade de contribuir para essa obra, entre em contato com a minha filha Serena. E ela vai te dar as orientações para você contribuir com esta obra missionária. Você também pode orar por missões diariamente nas suas orações. Você colocar diante de Deus esses povos que estão sendo perseguidos por pregar o Evangelho. Aquele site Chamada da Meia-Noite.
outros sobre a igreja perseguida. Estão à disposição aí para os irmãos colherem testemunho e o site do irmão André, para que os irmãos vejam o que está acontecendo nessas regiões do mundo e orem por essas vidas, para que o Senhor as alcance através de homens e mulheres dispostos a levar o Evangelho cumprindo a grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus possa te abençoar nesse propósito. Vamos orar, pedir a Deus que envie missionários para essas etnias, muitas vezes desprezadas pelo homem, como esse eunuco etíope, mas cujo coração é de conhecimento de Deus, que prepara homens e mulheres para levar o Evangelho a essas criaturas. Que Deus possa estar abençoando a você neste propósito missionário. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Levanta homens, mulheres, dispostos a levar o Teu Evangelho a todo mundo, Senhor, a toda criatura, a toda etnia, Senhor. Dispostos a enfrentar ricos, Senhor. O Senhor olha também por esses nossos irmãos que estão nesses países, cujo Evangelho é perseguido, Senhor. Tem misericórdia. Guarda o Senhor de todo mal. Providencia o sustento, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.